Então vamos à aula de hoje. Hoje iremos falar sobre o sangue. O sangue apresenta várias funções no nosso organismo, como o transporte de substância. Além disso, atua na defesa do nosso corpo contra agentes patogênicos, ou seja, que causam doenças. Também participam do processo de coagulação do sangue e início do processo de cicatrização, além de ajudar na manutenção da temperatura corporal. Agora, vamos falar um pouco sobre a composição do sangue. O sangue é dividido em duas partes. O plasma, que é a parte líquida do sangue, e os elementos figurados, que são as células, como os leucócitos e plaquetas, e as hemácias ou eritrócitos. Vamos começar falando do plasma. A água constitui 95% de sua massa. Nos outros 5% restante, encontramos substâncias como oxigênio, glicose, proteínas, dentre outros. Agora, vamos falar dos elementos figurados. O primeiro tipo de célula que iremos falar são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Elas têm o formato de disco, não apresentam núcleo e, por isso, são incapazes de se dividir e têm período de vida limitado, por volta de 15 dias. Elas são responsáveis pelo transporte de gases no nosso corpo. As células do sangue são produzidas num tipo de tecido presente nos ossos chatos e longos, como o fêmur, chamado medula óssea. Agora vamos falar dos glóbulos brancos ou leucócitos. Sua função está relacionada ao mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, para cada tipo de leucócito, apresenta uma função diferente. Os neutrófilos e monócitos são responsáveis pela fagocitose de micro-organismos. Eosinófilos atuam na defesa contra parasitas, linfócitos na produção de anticorpos. Então, agora vamos falar sobre os principais mecanismos de defesa do nosso corpo. O primeiro que iremos falar é a fagocitose, realizada principalmente por macrófagos. E nesse processo, a célula engloba o antígeno, que é o corpo estranho ao organismo. O segundo são os anticorpos, que são produzidos principalmente pelos linfócitos, que destroem ou deixam os antígenos inativos. Agora, vamos pensar um pouco. Todos esses componentes fazem do sangue o líquido mais complexo do planeta. Desde a Grécia Antiga, o sangue tem despertado o fascínio do homem, que tentou por várias vezes criá-lo ou substituí-lo por outras substâncias, mas sempre sem sucesso. Quando iniciou o estudo da prática e da medicina, descobrimos que o sangue apresentava algumas características que fazem com que as transfusões sanguíneas entre pessoas diferentes sejam bem-sucedidas. Karl Landsteiner foi um médico que comprovou que havia diferenças no sangue de diversas pessoas. Essas diferenças se tratavam da presença ou ausência de determinadas proteínas nas membranas das hemácias. Assim, ele classificou os grupos de acordo com a presença ou ausência dessas proteínas, criando o que a gente chama de sistema AB0. Então, de acordo com o sistema AB0, as pessoas do grupo A possuem nas suas membranas a proteína A. Temos as pessoas do grupo B, que são aquelas pessoas que apresentam a proteína B nas membranas de suas hemácias. Temos as pessoas do grupo AB, que são aquelas que apresentam tanto a proteína A quanto a proteína B na membrana de suas hemácias. E temos também as pessoas do grupo O, ou 0, que não apresentam nenhuma das duas proteínas nas suas membranas das hemácias. Agora, vamos ver a tabela completa dos tipos sanguíneos para o sistema AB0. Na primeira linha, nós temos os grupos A, B, AB e 0. Na segunda linha, temos o antígeno. E na terceira linha, temos
o anticorpo produzido. Então, as pessoas do grupo A produzem o antígeno A e o anticorpo anti-B. As pessoas do grupo B produzem o antígeno B e o anticorpo anti-A. As pessoas do grupo AB produzem o antígeno A e o B e não produzem nenhum anticorpo. E as pessoas do grupo O não produzem nenhum antígeno e produzem anticorpo para as duas proteínas. Apesar do descobrimento das proteínas A e B, verificou-se que um percentual das transfusões continuavam acarretando problemas. Foi então que descobriu mais uma proteína de membrana relacionada à transfusão de sangue, e foi graças a esse macaquinho aí. Karl Landsteiner, então, retirou as hemácias do sangue desse macaco, que é do gênero Rhesus, e injetou em um coelho. Após algum tempo, ele deixou o sistema imunológico do coelho agir, ele retirou o sangue do coelho e injetou no macaco novamente. Isso provocou uma destruição das células do animal. Com esse experimento, descobriu-se mais uma proteína, que foi chamada de fator RH. Então, quem tem fator RH positivo pode doar para as pessoas que têm RH positivo. Quem é negativo para o fator RH, ele é capaz de doar para as pessoas RH positivo, mas as pessoas RH negativo não podem receber sangue de quem é RH positivo. Juntando o sistema AB0 mais o fator RH, temos os tipos sanguíneos humanos. Nós encontramos entre a população humana 8 tipos sanguíneos. Vamos ver agora a tabela de compatibilidade. Nessa tabela, nós podemos ver que grupo sanguíneo pode doar e receber de qual. Vamos ver como exemplo aqui o O negativo. O O negativo só pode receber de O negativo, ver as linhas, e pode doar para todos os tipos, as colunas. Agora vamos ver a eritoblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença acontece devido à incompatibilidade entre o tipo sanguíneo da mãe, que é RH negativo, e o tipo sanguíneo do feto, que é RH positivo. Ao nascer, entra em contato o sangue do feto com a mãe, levando a mãe a produzir anticorpos anti-RH. Aí, quando ela tem um segundo filho, que é RH positivo, acontece uma reação dos anticorpos do corpo da mãe com o do feto. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se tem alguma dúvida, deixe um comentário. Muito obrigado. Fui!